A paz do Senhor. Seja bem-vindo a este canal. A paz do Senhor, sou o pastor Edson. Estamos aqui novamente no canal. Então, eu sou a missionária Silvia Oliveira. A gente tem falado de fé, de milagre, do que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos ter convidados, pessoas que vão entrar neste canal. Está só começando. Você pode já dar um like para que a gente tenha força e fé para continuar. Também está compartilhando, né? Trazendo pessoas a estar visualizando, comentando, participando com a gente. E a gente hoje vai falar de avivamento. O avivamento verdadeiro, o avivamento falso. O que você entende por avivamento? Qual será o avivamento daqui 5 anos, né? O avivamento de hoje, o que a gente viveu quando a gente começou na fé. Então a gente vai falar sobre avivamento. Sim, o que seja o avivamento? A gente vai falar o que aconteceu com o avivamento desde quando o dia de Pentecoste, que a Bíblia nos menciona, que ficou muito famoso na época, a qual ali tinha 500 pessoas, mas só 120 foram insistentes, ficaram naquele local buscando, até que do céu veio a promessa e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então é aí que começa a nossa viagem. Deixe esse like abençoado, abençoador, nos ajuda no canal e vamos em mais uma mensagem sobre o avivamento. Então, para iniciar, a gente vai falar como a gente vive, o que a gente vê na nossa visão. Todos têm uma experiência nova e todos já viveram algo também. E já tem algo para contar, um testemunho sobre o que elas passaram do avivamento. Ao passar do tempo, eu entendi que o avivamento muitas vezes são lágrimas. É o que a gente vive realmente. O que traz o avivamento, o poder de Deus, é lágrimas, né? É o que a gente sente verdadeiramente. Mas quando eu comecei na fé, que foi vários processos, né, para mim me consolidar e saber realmente o que eu estava buscando. Naquele tempo a gente via que as igrejas eram mais cheias, avivadas. Por quê? Hoje eu entendo muitas coisas que acontecem hoje que não aconteciam antes e coisas que aconteceram que também não vão acontecer, né? Eu vou te explicar melhor. Os escândalos, um exemplo. Hoje a gente tem muito mais escândalos que naquele tempo, né? Sim, inclusive a respeito dos escândalos, foi bom você comentar, missionária Silvia, que os escândalos, Jesus mesmo disse quando chamou os discípulos que era mister, ou seja, era impossível que os escândalos não acontecessem, mas ele deixou uma reivindicação dizendo que ai de quem viesse os escândalos. Ele só disse isso, ai de quem viesse os escândalos. Então, e naquele tempo, um exemplo, há 10 anos atrás, as pessoas acreditavam muito mais em tudo. Hoje, com a informação, com a internet, muitas coisas são barradas, né? A gente acreditava em revelações que não eram verdade. Muitas vezes a gente se deixa levar pela ingenuidade, a simplicidade, a pessoa acreditar em tudo que escuta. Não é verdade? É aquele avivamento falso que quando você vai na emoção não vai acontecer, não vai. Porque o que é de Deus se cumpre e o que não é, não se cumpre. E quando você vê hoje a igreja, claro que somos nós, né? Somos pessoas. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem essa visão, não é verdade? Até porque eu sou totalmente contra essas igrejas que pedem, arrecadam, tudo em prol deles mesmos, né? De cimento, deles, né? Do templo. E muitas vezes não aposta no missionário verdadeiro, não investe realmente em pessoas, né? Muitas pessoas que acabam se distanciando da fé por ver a falta de amor ao próximo, naquela parte que fala do partir do pão e na verdade ninguém parte nada, não é verdade? Então isso deixa a gente distante de Deus. E nesse pensamento, né? As pessoas, eu não vou mais nessa igreja, ela se esfria, ela fica distante, e essas pessoas com certeza vão pagar um preço muito alto, porque muitas pessoas se perdem no caminho em ver essas pessoas, né, que fazem esse falso avivamento sem base na palavra,
sem aquele alicerce, e a casa acaba descendo, né? A casa, ela não está firmada na rocha, e quando ela está firmada na areia, ela dissolve e não tem frutos, né? Porque a gente realmente vê os frutos quando você vê aquele evangelho genuíno, aquela palavra realmente verdadeira de edificação, que a pessoa vive o que está falando, ela cumpre, né, os requisitos que estão realmente na palavra. Quando a gente vê assim, fala, eu gosto daquele pastor, mas eu vou pegar o que é bom para mim. De repente, você não tem que pegar o que é bom para você, mas sim o que está na palavra de Deus. Porque todos nós somos falhos, não é verdade? Nós não somos perfeitos, nós estamos lutando. Então, às vezes você acaba pegando o que é bom para você, mas não é o que Deus quer para você. Não é verdade? Porque às vezes o que é para você é uma palavra mais doída, mais dura, e realmente ninguém quer essa palavra dura que diz não. Ou seja, o avivamento falso, ele surgiu, se a gente for falar muito sobre data, a gente vai tomar muito tempo, a gente vai voltar muito atrás, vai tomar muito tempo, mas a gente vai passar em outros capítulos. Então, o avivamento falso, ele surgiu na realidade pela necessidade de ser enganado. Que isso, pastor? Necessidade de ser enganado? Sim, há uma necessidade de ser enganado. Vejamos, quando um espírito do engano, que é uma pessoa carnal, que ele ludibria uma pessoa com revelações da carne, não repreende ninguém, não fala nada da palavra, a igreja está sempre lotada, falta lugar. Quando o pastor é muito verdadeiro, ele corrige demais, é o caso de muitas pessoas que hoje são taxados de desigrejados, porque pastores que andam muito na verdade não têm lugares para ele. Se não achar pessoas que possam ajudar, eles andam vagando de lugar para lugar, de lugar para lugar. Mas também tem esses desigrejados que foram feridos, né? Então tem casos e casos. Sim, mas eu estou falando a respeito de pastores e pessoas que querem pastores que corrompem o evangelho. Ou seja, quando vem um missionário de fora, do exterior, igual vem Benny Hinn, eu vou citar esses nomes internacionais que não é no Brasil aqui e não vai dar escândalo. Benny Hinn, vem Kenneth Barr, esses povos aí que arrebanham multidões por causa da fama, da mídia, e muitos vão atrás. Eu tenho que dizer para você, não perca tempo perseguindo nenhuma pessoa que está corrompendo o evangelho, mas gaste o seu tempo em se inteirar do conhecimento, buscando em Cristo a verdade que salva, cura, purifica e liberta. Ou seja, essas pessoas... Em verdade ou mentira, né? Que seja pregado. Sim, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Não adianta você combater o falso profeta. Deixa ele. Não, o joio tem que existir. Até porque o produto existe por causa da demanda, né? Tem quem contrata, tem quem paga. Sim, a Coca-Cola vende demais porque nós bebemos muito mesmo. Então, se as pessoas estão pagando 10 mil, 50 mil, 3 mil, é porque elas desejam, né, isso para as igrejas delas. Então, são pastores que eles precisam daquilo, eles querem a mídia, eles querem a multidão, nem que for um avivamento momentâneo, né, que não edifique e que depois venha até cair, né, por causa dos escândalos que vêm, né, depois. Sim, isso é uma espécie de adoração, né? Há uma adoração ao Criador e há uma adoração à criatura. Mas muitos estão acordando. Eu vejo que no Brasil, muitos pastores estão com os seus olhos abertos, querendo o bem para suas igrejas. Muitas pessoas já não estão mais contratando. Eu vejo que essa crise foi tão de Deus, Deus é tão fiel, porque agora eu vejo muitas pessoas que dependiam do evangelho, estavam mamando no evangelho, acabou. E já estão até dizendo que não são evangélicos mais, porque o fiel verdadeiro, ele vive da fé. Então, independente se ele come o ovo ou come o bife, ele vai estar, Senhor, eu estou sujeito a ter bonança como ter necessidade. Só que a pessoa que ela está ali por momento, para aproveitar, né? Ela vai, na hora difícil, ela vai cair fora, ela não vai permanecer. Não é verdade? Ela não vai ficar. Sim. Não fica interessante mais para ela ficar. As situações vividas no momento difícil só revela quem você é diante de Deus. Na época do auge que eles puderam
arrebanhar multidões, colher muito, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, tava bom, mas agora não tá mais tão bom igual tava. Eles que construíram mansões, compraram carros luxuosos. A Bíblia diz para aquele que prega o Evangelho que viva dele. Viver do Evangelho não quer dizer enriquecer com ele. Estimular uma quantia, né? Rotular, taxar um valor. Você pode dizer a sua necessidade, né? Eu posso receber uma oferta, né? Por uma pregação, porque eu preciso, que eu estou só fazendo a obra de Deus, mas que seja voluntária, né? Que não seja algo assim, olha, é um valor X, na verdade? Porque de graça receber, de graça dai, né? Se você fica estimulando um valor, você daqui a pouco vai ter que começar a dar a sua nota fiscal, né? Aí vai estar escrito lá, eu quero 4 milagres, eu quero 10 pessoas aceitando Jesus. Eu lembrei até, missionário, esses dias é até engraçado, a gente até leva para o lado engraçado, que o cara falou assim, alô, quem fala aqui é o apóstolo, pregador e profeta. Aí o pastor estava do outro lado da ligação e falou assim, ô seu apóstolo, pregador e profeta, quais são suas reivindicações? Aí ele falou, um camarim com frutas e muito refrigerante. Passagem de avião. Passagem de avião e hotel 5 estrelas. Aí ele falou, ô apóstolo, pregador e profeta, já que eu estou pagando e você é um produto de consumo, eu quero 10 leprosos purificados, eu quero 10 paralíticos correndo na hora do culto, eu quero muitos endemoniados libertos. Aí ele foi falando, né? Aí depois foi tão engraçado que o telefone ficou Não, porque se Deus fizer, Ele é Deus, né? Se Deus quiser curar através de pessoas, eu creio no mover do Espírito Santo, que o Evangelho é poder. Mas se Ele não quiser curar, Ele cura pela fé, né? Ele cura pela fé. Ele faz conforme a necessidade. Porque se você analisar, toda palavra nos ensina a respeito acerca da fé. Quando estava ali o cego, e Jesus falou assim, o que queres que eu te faça, que eu veja? Ele falou, tudo seja feito conforme a vossa fé. Aí, ele falou sobre a necessidade, se não tem ninguém para libertar, vai sair da onde não tem? Sim, também. Só que há casos assim que hoje se vê em muitos ministérios que não tem mais a oração por libertação, por cura. As pessoas são dispensadas de qualquer jeito. Não gosta. Se vê um sinal assim, fala, não, infelizmente existe. Eu não estou criticando, tem várias denominações. Tem denominações que a gente tem que aceitar, porque, igual eu falei, né? O produto ele existe porque tem pessoas que estão apoiando, né? Estão gostando da situação. Sim, porque se você vê o apóstolo, ele vai nos precaver, lá em Romanos capítulo 1, versículo 26, ele vai falar assim, que eles, no entanto, adoraram mais a criatura do que o Criador. Virou uma espécie de adoração. Então Deus agora se vinga, os entregando a um espírito louco para fazer conforme tudo que eles desejam fazer. Então, tipo assim, eles amontoaram para si, está bem explicado, doutores, né? Eles amontoaram para si doutores de teologia, mas não amontoaram para si pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. É bem detalhado isso. Então, o que estamos vendo nos dias de hoje é que há muitas pessoas que dizem que pregam o Evangelho. Só que dessas milhares de pregações que você vê internetalmente, ou seja, via internet, você não vê aleijados levantar mais, você não vê cegos enxergarem, você não vê surdos ouvirem, você não vê leprosos ser purificados, você não vê pessoas cancerosas serem curados, você não vê mais. Aí o que acontece com tudo isso? Eu até tenho esse parênteses para nós detalhar aqui, que é muito forte o que a gente tem aqui para passar. Por isso que surgem igrejas né? falsas, que elas querem formar esse avivamento falso, né? Que atrai muito. Só que eu vejo uma coisa, quando eu comecei a ir para uma igreja, que eu aceitei Jesus, eu era muito simples, sim,
e eu achava que tudo estava certo, mas logo a ficha cai. Mas tem pessoas que não querem acordar, elas querem continuar. Porque se realmente você vê que não está num lugar que não está da maneira certa da Bíblia, sai dela, povo meu, sai dela, né? Porque até a Bíblia tem 7 igrejas, tem muita igreja, e a igreja somos nós. Então, se você não está se sentindo naquele segmento, tá tudo bem, não é errado você